Olá, tudo bem? Como vai? A gente vai ter um bate-papo hoje super interessante com o vereador Fred Moraes. Ele vem contar um pouquinho da experiência, da leitura política de Sertãozinho e muito mais. Mas a gente começa agora dando um recado sobre o Novembro Azul. Já está aqui comigo o vereador Frederico Moraes, o Fred Moraes. Conheço esse menino há tanto tempo, gente, e ele vem aqui contar um pouco dessa leitura política, das ações aqui na Câmara. Primeiro, muitíssimo obrigado pela presença, viu, Fred? Orlando, é um prazer estar aqui com você. Um abraço a todos os que estão acompanhando o seu programa. Parabéns pelo trabalho que você sempre vem desenvolvendo como jornalista aqui na Câmara. E é um prazer sempre falar com você e com toda a população. O prazer é nosso. Fred, vamos começar pelo esse último episódio, que foram as eleições, né? Eu me lembro que você estava refletindo, né, dias depois, e eu tô com uma frase sua muito interessante, que é uma maturidade sobre a política. Queria que você trouxesse um pouco dessa atmosfera. Quais foram as suas avaliações passado esse momento? Olha, foi uma avaliação positiva, né? Eleição não é fácil, né? Nós tivemos aí mais de 240 candidatos disputando as eleições, né? Foi uma eleição, graças a Deus, que, diferente da passada da pandemia, nós tivemos a oportunidade de olhar olho no olho das pessoas, conversar com as pessoas, estar de perto, né? Mas foi uma eleição muito concorrida, muitas pessoas com parentes próximos saindo candidatos, porque o que aconteceu? Diferente das outras eleições, devido a essa mudança de regra agora, que foi extinta as coligações, porque antigamente os partidos faziam as coligações e o candidato mais votado, ou os candidatos mais votados da coligação, se elegiam. Hoje não, hoje, pela mudança da nova regra, os partidos têm que completar a chapa. Então, no caso Sertãozinho, como aprovamos 19 cadeiras, 19 mais 1. Então, praticamente aí mais de 9 partidos completaram as suas chapas, né, com candidatos, e foi muito difícil achar candidatos. Você coloca aí os candidatos, o partido que disputou executivo, por exemplo, tiveram mais facilidade de montar chapas. O MDB, pelo fato de ter o Zezinho de Menes, o PSD, do Dr. Wilson, que estava na máquina, e a outra postulante foi a Soraya pelo PL, porque já tinha a vereadora do PL, a Edna, depois o Cezinha consequentemente veio, e conseguiram montar a chapa com o intuito de tentar explorar o bolsonarismo. Então foram, acredito que, os partidos que foram mais fáceis de agregar candidatos. Depois outros partidos foram correndo trabalhando, né? Teve partido aí que vereadores na última semana que conseguiu fechar e estão buscando parente aqui e ali, abrindo mão de apoiadores para que preenchesse a chapa, e tanto que foi uma eleição totalmente atípica. Teve partidos que não imaginava-se que faria 2, 3 e fizeram, embora alguns eu fiz a leitura que fazia, né? A gente até sempre conversou bastante nos bastidores, sempre falava, né? O Podemos do presidente Babaca fez um grande trabalho aí com a frente do partido, fez 3, né? O Republicanos, com o Atrapalhado, fez 2, o PRTB eu acreditava que faria 3, porque foi praticamente a mesma estrutura e mesmos candidatos, quase todos, que eram do antigo PV, né? Que não tem mais. Enfim, então foi uma eleição totalmente atípica, com essas novas regras eleitorais, então deu uma mexida no tabuleiro. Avaliação positiva porque foi uma eleição difícil, como eu disse, mas de muito trabalho, uma eleição a qual nós crescemos, né? Lógico, o objetivo é o êxito, que é a reeleição. Falar que não quer ser reeleito seria demagogia da nossa parte. Porém, eu fiquei feliz porque aumentamos a nossa votação. Tudo que eu passei, 20% nós aumentamos praticamente a nossa votação, na outra eu tive 560, essa eu tive 705, começando tudo literalmente do zero de novo. E com respeito aos meus amigos que não foram reeleitos, todos caíram, eu fui o único que aumentei a votação. Então, para mim, fiquei muito feliz, por questão de estratégia partidária, e não me arrependo de estar no MDB. Se eu estivesse no Republicanos
ou no PRTB eu estaria eleito, que faltou aí uma margem de votos e com a minha votação eu estaria eleito. Mas estou muito feliz no MDB, tive uma oportunidade muito grande, cresci muito, estive ao lado do prefeito Zezinho Gimenez, a qual tenho gratidão por ele, pela Cássia e pelo William, né? E principalmente pelo nosso presidente nacional, Baleia Rossi, no MDB. Então, tudo é aprendizado e eu não perdi, eu deixei de ganhar, diferente. Já vou pegar um gancho da tua palavra, da tua frase. Qual que foi o aprendizado dessa eleição, Fred? Olha, o aprendizado dessa eleição, cada eleição é diferente, né? Eu falo que a estratégia que você faz numa eleição, ela não vale para outra, né? Tem até uma máxima aí do Código do Guerreiro que diz: nunca use a mesma estratégia 2 vezes. A lição o que eu aprendi no meu caso. Você sabe que eu sempre fui muito articulado, sempre fui atrás, mas tem que na política ter mais time para algumas coisas, que talvez se você se antecipar antes, você articular antes, você consegue fechar alguns acordos, alguns apoios. Aprendi também, o espaço é muito curto, mas eu procurei ser intensamente, graças a Deus trabalhei todos os dias intensamente, levando as nossas propostas, visitando as pessoas que nós tivemos esse contato ao longo dos 4 anos. E o segredo é trabalho, não tem como. Como volto a te dizer, me surpreendi com a votação pelo sentido de ter aumentado, então fiquei muito feliz, porque quando você vem de uma votação e foi eleito a primeira vez, você vai para a reeleição é muito mais difícil, porque você já não é mais novidade, você tem os desgastes do mandato, que o vereador não consegue resolver tudo, tem coisa que você consegue, tem coisa que você não consegue, e tem pessoas que compreendem, tem pessoas que não compreendem, e eu acho que o mínimo é manter. Lógico que pela votação que eu tive na passada, o mínimo eu não estaria eleito, mas fiquei feliz, como eu disse. Além de manter o mínimo, manter a votação, nós aumentamos, faltou ainda um pouco de votos para sermos eleitos, mas como eu disse, a questão partidária. Uma lição que eu aprendi, eu acho que a principal, analisaria um pouco mais o cenário de composições para tomar uma decisão mais assertiva. Embora, como eu já tinha feito um acordo, já dado a palavra, eu acho que na política a palavra é o que vale. E então, como eu já tinha essa palavra com o MDB, então eu tinha que ir para o MDB por tudo que eles passaram nos bastidores, por tudo que a Cássia e o William sofreram, de pressões, que inclusive essas pressões eu acabei até sofrendo com isso, porque teve por falta de composição e que alguns quadros que queriam estar no MDB, infelizmente fizeram composição até de pessoas da minha base, que acabou desestruturando um pouco, mas faz parte do jogo, faz parte da política, não tem como lamentar, não tem mimimi. Política é lição, aprendizado, a gente nunca perde na vida. Ou você aprende, ou você ganha. Então você nunca perde. Então, Ô Fred, eu vou fazer uma pergunta para você. A gente recebeu aqui o Marcolino, o Acácio também passaram por aqui. E a gente vem falando desse distanciamento da população para as questões políticas, né? A gente pega aí, agora a gente pode até dar um salto lá em Ribeirão e voltar para cá, que é, por exemplo, o número de abstenção, as pessoas um pouco distantes mesmo, né, da política. O que você acha que está faltando para trazer essas pessoas para o debate? O Acácio, eu peguei um gancho dele, né, porque eu achei muito interessante algo que ele pontuou, que foi da fragmentação da última eleição presidencial, né, que rachou-se o país, né, e aí, na visão dele, as pessoas têm uma certa dificuldade de reatar, porque brigaram e tudo mais. Qual que é a leitura que você tem disso tudo? Olha, eu concordo em um ponto e discordo no outro. Nós viemos de uma polarização em 2022, com a eleição do Bolsonaro e do Lula, que foi acirradíssima a disputa. Porém, essas eleições de 2024 mostrou que as pessoas deixaram a polarização de lado. Exemplo, o PSD e o MDB são os 2 maiores partidos que fizeram prefeitos. O PSD do Kassab elegeu, acho que 887 prefeitos, conquistou o partido das prefeituras, e o MDB na faixa de 860.
Porém, em termos de eleitorado, o MDB vai administrar mais de 37,7 milhões de pessoas. Então, essa radiografia que a gente vê, depois você veio o PSD, o MDB, depois o Progressistas, maior número de prefeitos, depois o Republicanos, o PL, depois o Republicanos, União Brasil, enfim, os partidos de centro dominaram. Então, eu acredito que essa polarização ficou para trás. Ela ficou, nós caminhamos para centro-direita. Ela perdeu força. Mas aquele extremismo. Um exemplo, as eleições municipais aqui. Você vê a candidata do PL, foi candidata com o Bolsonaro e não conseguiu explorar e extrair o bolsonarismo. Por quê? Eleição, eu falo nacional, estadual é uma coisa, eleição municipal é outra. Porque nós estamos no dia a dia com as pessoas, nós estamos acompanhando de perto. Qual que é o segredo? Por que está esse distanciamento? Embora sertãozinho, comparado a outra eleição, essa abstenção não foi tão alta, essa eleição. A maioria, tanto é que a votação do Zezinho foi histórica, 85% das pessoas elegeram o Zezinho Gimenez. O que eu sinto e que eu sempre, principalmente nas caminhadas, os políticos precisam estar perto da população. Ontem mesmo eu estava até conversando com o vereador Mortadela antes de ir para a sessão, falei, Mortadela, não dá para você ter duas atividades quando você está na política. Lógico que você é um empreendedor, né? Porque ele também é um empreendedor, eu falei, você é um empreendedor, etc. Só que você não tem como, a política ela consome tempo. Ou você está no negócio ou você está na política. Por quê? Você tem que estar acompanhando as pessoas. O que eu ouvia muito das pessoas? E por que também eu cresci? Porque eu sempre mantive o contato com a população. Então eu não ia tomar café só porque era eleição. Eu sempre estava tomando café, eu sempre estava indo almoçar, jantar, prestigiar, ligar, tô aqui, precisar de alguma coisa. A população precisa sentir que o homem público está perto dela e ele está presente. Se sentir segura. Sentir segura. Tem pessoas que só o fato de você estar presente, para ela, você já ganhou, você já conquistou o voto. Por quê? Porque as pessoas se sentem importantes. Se sentem privilegiadas. Porque o vereador veio na minha casa. Para nós é uma coisa normal, mas para a população, principalmente para as pessoas simples, eles têm, nossa, o vereador está aqui, o vereador está na minha casa, o vereador veio aqui. Então, o que eu faria, até aconselhei os amigos mais próximos, precisa estar mais presente com a população, precisa ter o time de mostrar o problema e principalmente a solução. Que a população não adianta, tá aqui, tá o problema, tá a fila, tá não sei o quê. Tá, mas e aí? Qual que é a solução que você, como homem público, a fiscalização, ela é prerrogativa nossa, ela é legal? Mas a eficiência de você fazer acontecer. E foi isso que eu sempre procurei no meu mandato. Eu cobrava, mas mostrava que foi resolvido. Cobrava, mas que foi resolvido. O que não foi resolvido, falava, infelizmente, a minha parte até aqui eu fiz, mas aqui depende da administração municipal, então eu não consigo fazer mais nada. O meu limite está aqui. Então, é isso que eu sinto da população. Agora, Ribeirão Preto foi outra história, 180 mil abstenções, que elegia praticamente um prefeito, uma terceira via, mas centralizou-se muito, e a máquina, o prefeito atual, centralizou muito no outro candidato. Tanto é que foi uma eleição surpreendente, apertadíssima, eu não esperava isso. Porque lá acabou polarizando, porque lá se explorou os dois lados. Ribeirão colou isso, Sertãozinho não colou. Até pela história, a população quer o quê? Quer entrega, quer gestão, quer trabalho. Você viu o Ricardo Nunes em São Paulo. O Bolsonaro praticamente nem apareceu na campanha do Ricardo Nunes. Lógico que ele, na semana que ele indicou, fez uma live 2 dias antes, indicou que o candidato dele era o Nunes, mas ir para a rua, ir na caminhada diferente do Tarcísio, que ligava para o Ricardo todos os dias, que acompanhava ele nas caminhadas, e isso fez total a diferença. Então, a população ela está preocupada com a questão local. Perfeito. Presidencial é outra história. Quero fechar esse assunto de eleições para a gente falar agora da sua atividade aqui na Câmara, mas só para a gente fechar de vez eleições. A gente sabe que tiveram devolutivas, né, da gestão, muita gente reclamando um aspecto da saúde, mas nas caminhadas durante as eleições, o que você mais ouviu além das questões de saúde, Fred? O que as pessoas estão pedindo? Olha, por incrível que pareça, o carro-chefe foi saúde, mesmo. Inclusive, nós sugerimos
ao prefeito Zezinho Gimenez na elaboração do plano de governo dele. Ele, junto com a casa, ele teve humildade, nos consultou. Uma sugestão, que inclusive vai ser executado já de início, é um mutirão de exames e consultas, especialidades. Precisa muito. Sertãozinho tem mais de, salvo engano, 5.000 pessoas na fila de espera de oftalmo, fora pediatra, enfim, ficou tudo parado. Então, todos os lugares que nós íamos é saúde. 99,9% era saúde. Limpeza, ainda manutenção, algumas coisas, mas ainda assim não era tanto. Tanto que em alguns indicativos que nós fazíamos análise, a limpeza ainda era considerável, razoável e boa, porque muita gente, principalmente o pessoal que presta serviço, comprometido, se esforçando, trabalhando sempre para oferecer o melhor para a população. Mas o que pegou foi a saúde. E pelo fato, a cobrança maior até entendo. Por quê? Porque em 2020 foi eleito um gestor da saúde. Então criou-se uma expectativa das pessoas de que ele resolveu os problemas da saúde. Perfeito. Então, basicamente, foi isso. Vamos pular agora para falar sobre a sua atuação aqui na Câmara, nesses quase 4 anos. Você já tinha passado por aqui enquanto assessor, então você já sabia um pouco da atmosfera do que viria, mas eu queria entender como o Fred chegou e como o Fred vai sair agora. Quando você trabalha, por exemplo, como eu fui assessor 2 vezes, é uma coisa, né? Você é coadjuvante é uma coisa, protagonista é outra. Eu saio daqui mais maduro, eu entrei novo, 27 anos, então algumas coisas você é jovem ainda e não tem certa maturidade para algumas coisas. Mas o que eu aprendo aqui? O valor da palavra, o peso da palavra que você tem que cumprir. Independente da consequência, os acordos têm que ser cumpridos. Segundo, a maturidade para tomar decisão na hora certa, se mover na hora certa. E terceiro, você tem que ser de grupo. Político sem grupo não vai para lugar algum. Então, graças a Deus, nós tivemos um grupo de pessoas próximas que foram fiéis, que estivemos ali aliados, trabalhando. Então, assim, eu só levo coisas boas. Inclusive, nesse período sabático aí, que não é sabático, né? Nesses 4 anos, eu comecei até a mapear, desenhar alguma coisa de escrever um próximo livro sobre os bastidores da política. Sobre muita coisa que eu aprendi, sobre muita coisa que eu vivenciei. E quem sabe, lá no futuro, nas minhas memórias, passar isso para a população de Sertãozinho. Mais coisas boas, mais coisas ruins, mais coisas agradáveis ou coisas desagradáveis? De tudo um pouco, igual o do Eduardo Cunha, né? Que eu li o livro dele, o Tchau Querida, em 3 dias, 800 páginas. Depois que passou o período das eleições, eu fiquei uma semana em casa descansando, e em 3 dias eu li. Eu falei, eu vou desestressar. Você devorou, né? Devorei o livro. Então, ele colocou tudo os bastidores. E é importante até para a população saber. As pessoas veem uma coisa, mas não sabem como que é o dia a dia, até o dia a dia de como é ser vereador, porque as pessoas não têm noção, que as pessoas não sabem. Vereador não faz nada, não é assim. As atribuições do que pode, as atribuições, né? Do que pode, o que não pode, como que é, as negociações, os projetos. Então, tem muita coisa aí na minha memória, detalhadamente, para poder escrever sobre isso um dia. Ô Fred, a gente também, né, se for ficar falando do que você apresentou aqui, ficaremos horas. Vou só pontuar algumas coisas que, assim, na minha avaliação foram interessantes, porque tem panos de fundos que, ao meu ver, faz sentido. Você apresentou vários requerimentos, indicações, dentre eles a questão da educação, que é a administração municipal financiar, né, os estudos desses jovens. Você falou muito sobre empreendedorismo ao longo dos seus discursos aqui nas sessões também, e pegou bastante no pé da questão da área da saúde e da educação. Conseguimos dinheiro para infraestrutura, cobramos muito, né, questão de agilidade de consultas, de exames. Nós cobramos aí nessa parte da área da educação, porque a gente sabe que a educação é o que move o mundo e é o que prepara para a vida. Aqui, inclusive, quero
como o soldado aí do MDB, que nós vamos estar na gestão, cobrar isso do prefeito Zezinho Gimenez, da CASSE, porque é uma ideia de um gestor do MDB de Jaguariúna, que é o Gustavo Reis, que tem esse projeto para a Unimunicipal, incentivar os nossos jovens. Eu estava lendo uma reportagem semana passada, não está tendo mão de obra qualificada. Tem muitas oportunidades, as indústrias, as empresas estão desesperadas porque tem serviços, mas não tem qualificação, não tem mão de obra. E com esse avanço da internet, esse avanço da tecnologia, as pessoas têm dispersado. A geração de hoje só quer saber de celular, não quer saber de ler um livro, de ler um jornal, de ler uma notícia, de estudar. Então isso é preocupante para os nossos próximos 15, 20 anos. E preocupante também porque, por outro lado, os chineses já estão desenvolvendo tecnologias como robôs que já estão ocupando, já existe isso, mas vai intensificar o espaço do ser humano na execução do serviço. Por exemplo, na China tem um restaurante, um amigo meu foi, que você entra no restaurante, um robô garçom. Você vai no robô, ele vem até você na mesa, você escolhe o que você quer, o robô vai lá, daqui a pouco vem e te serve normal, substituindo o ser humano. É bom a tecnologia? Mas até que ponto é bom? Então, por isso que precisamos de qualificação, precisamos de pessoas com preparo, senão daqui a pouco o mundo vai entrar em causa. Então, o caminho para isso é a educação. E outro, para fechar, que nós fizemos esse compromisso de campanha e mesmo sem mandato nós vamos trabalhar, inclusive vamos estar em viagem com o deputado Baleia Rossi para cobrar. A gente está vendo uma alternativa, um aparelho de ressonância magnética para Sertãozinho. Porque é uma vergonha Sertãozinho do Porte que tem que ter que ir para Ribeirão Preto para ter esses exames. Mas na verdade depois eu fiz, por isso que é bom ouvir os especialistas, como a demanda está muito alta, então está tendo que designar para Ribeirão Preto. Então tem duas análises que nós estamos vendo. Se compensa realmente trazer mais um aparelho, só que aí precisa de estrutura de pessoas para ter todo o suporte, ou nós conseguimos uma emenda para desafogar toda essa fila de espera. Nós temos mais de 1.000 pessoas na fila de espera. Uau. E o exame custa em torno de R$350. Então, se conseguir uma emenda de R$350 mil, a gente praticamente em um mês zera essa fila das pessoas que precisam do aparelho de ressonância magnética. Então, independente de mandato, com mandato sem mandato, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, trabalhando pelo desenvolvimento de Sertãozinho e Cruz das Posses. E era a próxima pergunta, né? Como que eu vou encontrar o Fred, a versão 2025? O que você está planejando? Olha, continuar na vida privada, que é de onde eu vim, tocando minhas coisas, minhas atividades, e nos bastidores da política, trabalhando, continuar. Não vou falar do futuro, porque o futuro a Deus pertence, né? 4 anos ainda tem muita coisa para acontecer. Nesse meio do caminho tem muitas oportunidades que podem surgir, mas meu foco agora é me dedicar mais ao meu desenvolvimento pessoal, aos meus projetos, me aperfeiçoar ainda mais na política, obviamente, e ajudar como filiado do MDB, ajudar o governo no que precisar, né, com conselho, com orientação, com articulações, que você sabe, a gente tem um bom relacionamento São Paulo-Brasília, e continuar trabalhando pelo progresso da cidade. Fiquei até muito feliz, né, que nessa transição de encerramento de mandato e já tendo articulação para a próxima eleição da mesa diretora e o grupo do meu partido me envolvendo em todas as discussões, análises, negociações. Então eu me sinto feliz e muito importante, porque geralmente quando você sai do mandato, praticamente as pessoas nem ligam para você, porque político sem mandato é cobra sem veneno, né? Uhum. Então, mas eu vejo essa parceria do MDB, é isso que me chamou a atenção, de estar com os aliados, de dar voz, e isso é muito importante. Então, vamos continuar como sempre, trabalhando. Eu estou vendo um Fred sereno, assim como sempre foi. Eu acho que você, como sempre gostou de política, eu posso falar isso porque eu fiz matérias com o Fred com 8, 9 anos, nem me lembro mais, ele pequenininho, falando sobre política. Você não vai sair da política, óbvio, nunca, né, Fred? Não, isso aí não. Eu só saio morto. Quem é político uma vez político, sempre uma. Eu tenho 31 anos. Até o próprio Zezinho Gimenez falou, você tem uma vida toda pela frente. Sim. Tem toda uma história. Como eu te falei, às vezes, é o que eu sempre digo, o não de Deus é um sim para algo maior. Sim. Às vezes, uma oportunidade se fecha aqui,
mas tem uma outra oportunidade melhor lá na frente. Sim. Mas o meu amor pro Sertãozinho Cruz das Postas vai continuar. Eu sei que ainda vou voltar, eu tenho essa convicção para cá. E tudo, às vezes, nos bastidores eu vou conseguir ajudar muito mais ainda também do que estando com o mandato, porque o mandato é importante, mas às vezes tem pessoas que não têm mandato, mas tem uma influência, consegue ajudar, consegue trabalhar. E eu sempre soube trabalhar o sim e o não na minha vida, desde de minha infância. Minha esposa até ficou muito abalada. Parece que você... Eu falei, cara, tô sereno, porque eu sempre fui assim e a vida que segue. A gente tem que aprender com as derrotas e saber que tudo tem um propósito, você sai fortalecido. Você vê o Zezinho atrapalhado na outra eleição, 1.620 votos, ele ficou de fora. Nessa ele votou com 3.164 votos. Quer dizer, ele praticamente fez ele sozinho. E o que ele fez os 4 anos? Continuou trabalhando. Então ele não precisou, ele não falou, eu não tenho mandato, eu não vou trabalhar, não vou fazer mais. Muito pelo contrário, trabalhou muito mais, ajudou muito mais, esteve mais perto das pessoas e teve o resultado que teve. A resposta veio agora. A resposta veio agora. Então, tudo é questão de estratégia, política é estratégia. Quantos candidatos que a gente vê que tem expressivas votações? Por exemplo, eu estive em São Paulo semana passada, um candidato a vereador teve 35 mil votos, não foi eleito, e um com 22 mil votos foi eleito no outro partido. Então, faz parte do jogo. Ganhar ou perder faz parte, o importante é estar no jogo, o importante é aprender, é amadurecer e deixar a porta aberta, que é o que eu sempre fiz. E ter essa maturidade, né, Fred? E ter essa maturidade. Tem pessoas que, não, e como eu volto a te dizer, eu estou muito agradecido, que eu aumentei minha votação, 705 votos, 15 ônibus que você colocar. Você tem noção, no dia da eleição, 15 ônibus, cheio de pessoas que estão saindo da casa delas, do conforto delas, poderiam escolher pagar a multa e não ir votar, mas escolher ir lá, digitar o nosso número, acreditar no nosso projeto, acreditar no nosso trabalho. E eu vou te falar, Orlando, eu me surpreendi muito, porque o que teve de mensagens que eu recebi e de pessoas que ficaram muito chateadas, ficaram até mais que eu, ficaram muito magoadas, chateadas de verdade. E falando, não, na próxima vamos trabalhar muito mais ainda do que trabalhamos, porque a gente sabe que você merece. Falei, calma que não vou descartar, mas vamos viver um dia após dia, vou continuar trabalhando. 4 anos tem muita coisa pela frente, mas uma coisa é certa, vou estar na política, vou estar militando, vou estar ajudando o MDB, vou estruturar o MDB, ajudar a estruturar o nosso partido, formar um grupo forte para o nosso partido, para 2028, para que nós, é cedo ainda, nem começou a governar, mas para que possamos dar continuidade para o Zezinho Gimenez trabalhar e vir para a reeleição de novo, fazer um partido histórico, assim como o PSDB foi em Sertãozinho, nós fazermos um MDB muito forte em Sertãozinho, Cruz das Postas. Ô Fred, eu sei que você é uma pessoa muito crítica e autocrítica, né? Depois de passado tudo isso, você chegou a fazer algum balanço, assim, tipo, nossa, eu acho que, por exemplo, se você fosse se atribuir uma nota do Fred político, do Fred candidato, do Fred pessoa e do Fred que passou por tudo isso, porque a gente sabe também que você foi, às vezes, muito criticado em alguns momentos aqui por tempo dado, né? Era situação, virou posição. Você chegou a fazer esse tipo de análise, de leitura? Olha, eu falo sempre o seguinte, eu fiz o que tinha que fazer. Eu fiz o que senti. Eu tenho uma filosofia de vida para a minha vida. Eu prefiro me arrepender de algo que eu fiz do que de algo que eu deixei de fazer. E não me arrependo de nada. Eu acho que eu saí na hora certa da base do governo, fui para a oposição na hora certa, independentemente, escolhi o partido certo. Mas não foi esse partido que você ser eleito, mas para mim escolhi o partido certo, a forma com que eu fui acolhido, tomei as decisões que achei que deveria tomar, porque se nós ficarmos muito analisando, porque fica aquela assim, e se eu tivesse feito? E se eu não tivesse feito? Então, assim, eu tomei a decisão sabendo da consequência, porque toda decisão ela tem uma consequência, pode ser boa ou ruim, mas ela vai ter, mas pelo menos eu estou tranquilo assim, nossa, eu fiz, eu tenho orgulho de ter feito, eu tenho orgulho de ter me decidido. Por isso que muitas pessoas falam, eu queria ter a coragem que você tem, ter essa serenidade que você tem, ter essa flexibilidade, essa adaptabilidade. É porque eu passei por muitas coisas na vida. Então, o fato de ter sido criado só com a minha mãe, sem pai, com o apoio do meu pai de criação,
muitas dificuldades na infância, dificuldades em casa, então isso já me forjou muito novo. Então eu passei a me adaptar e ser muito resiliente. Hoje a palavra no mundo tem que ser resiliente. É blindar sua cabeça, sua mente e seguir em frente. E buscar os horizontes, buscar as novas oportunidades e ir para cima, porque a porta sempre vai se abrir. E eu acho que está aí o grande segredo da vida, né, Fred? É jogando, né, experimentando, Sim. fazendo, acertando, errando, Sim. que a gente cresce, Sim. né? Um exemplo para fechar, que sempre que eu falo com você é bom que se deixa, né, fala 2 horas. O Rodrigo Maia foi candidato a prefeito acho que de Campo dos Goytacazes, salvo engano, 2012. Ele foi candidato a prefeito, perdeu, ficou muito abalado. Só que 2 anos depois, ele se tornou presidente da Câmara dos Deputados. E depois, ele foi o primeiro, depois o Arthur Lira, mas ele foi o primeiro presidente na história da Câmara dos Deputados a ser presidente 4 anos. 2 anos, aí encerrou o mandato, ele voltou aos 2 anos de novo. Então, quer dizer, se ele tivesse ganhado para prefeito, ele não seria o primeiro presidente na história da Câmara dos Deputados a ficar 4 anos consecutivos. Então, o que eu quero dizer? Tudo na vida Deus tem um propósito. Então, às vezes acontece algo aqui que às vezes a gente não entende, mas lá na frente tem algo maior para marcar a história. E a gente pode pegar um gancho da filosofia, só para a gente fechar de vez, a gente entender, né, Fred, o que é perder e o que é ganhar, né? Exatamente. Se você entra nessa seara, o que é ganhar, o que é perder, né? E, inclusive, tem um livro que eu indico, do Gabriel Chalita com o padre Fábio de Mello, sobre ganhar ou perder. É muito top esse livro, vale a pena. Uau, e é filosófico. Dica. Fica a dica. Querido, volte, sucesso na sua carreira. Obrigado. Você tem espaço aqui aberto, é só chegar chutando a porta para conversar, para falar, Orlando, terminei o livro, Orlando, estou fazendo isso, estou trabalhando com isso, estou aqui produzindo isso. Só chegar chutando a porta. Eu que estou à sua disposição, agradecer a todos os vereadores por esses 4 anos, aos amigos, muitos amigos ficaram tristes, mas eu falei para eles, eu vou ser o ex mais amado de Sertãozinho para voltar de novo. Obrigado, sucesso. Obrigado você. Viu? Ó, você pode acompanhar um pouco também da vida social do Fred nas redes sociais, até porque ele posta coisas lá engraçadas, mas também ele posta muito trabalho, viu? Tá aparecendo aqui o Instagram dele, o Facebook dele, só seguir lá. Falando em seguir, vamos seguir agora mais um episódio acompanhando a Joyce, que tem nos explicado sobre a importância da Libras. Oi, Joyce! Oi, tudo bem? Agora que vocês já conhecem os cumprimentos, espero que todos estejam bem e se comunicando o básico com Libras na rua. Eu sou a Joyce Ribeiro e estou aqui para mais um programa do Aprenda Libras Básico comigo. Vamos lá? Hoje vamos aprender os sinais das cores. Cores. Vamos lá? Primeira cor, vermelho. Vermelho, cor da boca. Vermelho, nunca se esqueçam, vermelho, super fácil. Segunda cor, preto. Preto, aqui no canto da testa, cor preta. Letra V, cor verde. Cor verde. Cor amarela. Amarelo. Cor cinza, letra C. Cor cinza. Letra R, o blush das meninas, cor rosa. E a cor azul? Configuração da mão em letra A gente vai descer e desenhar um Z e termina com L no ar. A, Z e L. Azul, azul. E a cor branca, igual tirar o leite da vaca. Cor marrom. Cor roxa. Legal? Aprenderam? Espero que tenham gostado.
Valeu, Joyce, muito obrigado, viu? Olha, vou falar para você aí de casa, dá tempo de você conferir a nossa exposição que está acontecendo aqui na Casa de Leis sobre o mês da consciência negra. Os trabalhos do Renato Prado estão um sucesso, fazendo um alvoroço na cidade. Você pode acompanhar, prestigiar essa exposição até o dia 4 de dezembro, gratuito, é só chegar e colar aqui na Egisto Siqueri, 1289. Você lembra que de segunda e terça a gente tem sessão aqui, elas começam a partir das 18. Então, se você quiser vir acompanhar um pouquinho da sessão, ficar lá um pouco, ver as discussões em plenário, passa pela exposição, você pode vir aqui até no período noturno, certo? Essa é a informação prestigiosa que a gente vem falando sempre para você acompanhar aqui mais uma ação cultural da Casa de Leis. Você já sabe, pode também acompanhar outras notícias nas plataformas de comunicação. Um beijo, um queijo, a gente se vê no próximo programa. Até lá!